What's up, everybody? How's it going? Welcome to One More English Class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. I'm Teacher Renan e hoje nós vamos ver o trecho de uma entrevista de Leonardo DiCaprio no programa de Ellen DeGeneres. Porém, antes, se você ainda não é inscrito nesse canal e gosta de aprender inglês na prática, já se inscreve no botão inscrever-se aqui embaixo para não perder nenhuma dica do canal, beleza? Primeiramente, nós iremos assistir o vídeo sem parar, com legendas em inglês, para que você possa tentar entender o que eles estão falando, e depois a gente vai voltar e parar partes por partes explicando cada palavrinha, cada expressão utilizada, beleza? So let's go! I just wanted to talk about the beard for a minute because it's quite something. And how long did it take you to grow it, first of all? It was 6 months, and then I think I had it for an additional year after that. Mm-hmm. And how did There's people the shot treat of you? being- No, that's not what it was during the movie, right? That's No, cleaned that up. was it. Oh, really? Well, then it didn't look like that in the movie. It maybe it's because there was so much ice on it too, because it was always frozen. That was actually wax. Então é isso, pessoal. Esse é o trecho da entrevista entre Leonardo DiCaprio e Ellen que a gente vai trabalhar hoje. Então, na primeira fala de Ellen aqui, ela diz o seguinte: I just wanted to talk about the beard for a minute. I just want to talk about the beard for a minute. I just want to talk about the beard for a minute. Mas talvez você tenha percebido que ela falou isso aqui um pouquinho mais rápido. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ela juntou, né, o verbo want com a partícula to e falou wanna. Então, ó, I just wanna talk. I just wanna talk about. I just wanna talk about the beard for a minute. Então, o que significa essa frase? Eu apenas quero falar sobre a barba por um minuto. Então, I just significa eu apenas. Want é o verbo querer. Talk é o verbo conversar, né? E nesse contexto a gente poderia traduzir como falar. O about é o sobre e o the beard é a barba, tá? Então, I just wanna talk about the beard for a minute. Então, vamos continuar aqui. The beard for a minute because it's quite something. E nesse momento aqui, ela disse, because it's quite something. O que é que ela quis dizer com isso? Essa expressão, quite something, significa algo bem importante, algo bem relevante. Então, ela está dizendo que a barba de Leonardo DiCaprio, né, que foi utilizada no filme O Regresso, é algo bem importante de ser discutido nesse momento da entrevista, tá? Então, because it's quite something. Porque isso é algo bem importante. Então, continuando. And how long did it take you to grow it, first of all? E aí ela disse, how long did it take you to grow it? First of all. Então, how long did it take you to grow it? Bem rápido, ela consegue conectar todas as palavras aí e pronunciar e passar, né, a mensagem dela de uma forma bem dinâmica, né? Então, how long significa quanto tempo. Eu costumo dizer, né, para os meus alunos das aulas particulares que quanto tempo você não precisa utilizar a palavra time, que significa tempo. Apenas a expressão how long já significa quanto tempo no inglês. Combinado? Então, how long did it take? Nesse momento você consegue ver que o did está sendo aqui utilizado e talvez você não tenha estudado o simple past ainda, mas essa partícula aqui é uma partícula utilizada para colocar a frase no passado, tá? Normalmente uma pergunta, ou se vier acompanhado do not, essa partícula vai ser utilizada para colocar a frase no passado, só que na negativa, tá bom? Então, quanto tempo, how long did it take you? Então, o verbo take, a gente sabe que pode significar pegar, pode ser levar, e nesse contexto, pode significar durar. Então, quanto tempo durou ou você levou para crescer a barba? Então, temos aqui o verbo crescer seguinte, que é to grow. How long did it take you to grow a barba, no caso aí. E aí, no final, ela falou first of all. First of all, que significa primeiramente. Tá? Então, vamos continuar. It was 6 months. E aí, o Leonardo DiCaprio usou it was 6 months. It was 6 months, que significa foi 6 meses. Então, aqui, nós temos o passado do verbo to be. Aquele famoso verbo, né? Que no presente pode ser I am, you are, he is, she is. Nesse caso aqui, nós temos o passado do verbo to be, was, tá bom? Mas também temos a forma were, que é utilizada normalmente para você, you were, então eles são, they were, ou nós somos, we were. Bom, então, foi 6 meses, it was 6 months. Continuando. And then I think I had it. E aí ele falou, and then
I think I had it for an additional year after that. And then I think I had it for an additional year after that. Traduzindo, então, eu acho que eu tive a barba, eu tive ela por um ano adicional, né? Um ano a mais depois disso. Então, a palavra then significa então, I think vai ser pensar, e I had é o passado do verbo have, que significa ter. Então, I think I had. Eu acho que eu tive ela. O it se refere à barba que foi mencionada anteriormente. Eu acho que eu tive ela for an additional year. Por um ano a mais, por um ano adicional. After that, depois disso. For an additional year after that. And E aí, a Ellen perguntou, and how did people treat you? Uma outra pergunta utilizando o passado simples com o auxiliar aqui did. Então, how did people treat you? Como as pessoas te trataram? O verbo treat aqui significa tratar. Então, como é que as pessoas te tratavam na época do filme quando você utilizava essa barba? E aí ele vai responder. and how did people treat you? Primeiramente, ele disse aqui, there is a shot of me. There is a shot of me. A shot significa uma foto, né? Mas ele também poderia ter dito there is a photo of me ou there is a picture of me. Ele utilizou a palavra shot e mostrou essa foto aqui que está no fundo, onde ele está utilizando a barba do filme, né? E agora ela vai comentar. No, that's not what it was during the. Ela fala assim, no, that's not. Essa não é a barba que eu estava pensando. That's not. E ela completa what it was during the movie. Então, essa não é a barba que estava no filme, que estava durante o filme, né? Utilizada por ele durante o filme. E aí ele fala... The movie, right? That's No, cleaned that up. was it. Na verdade, ela completa aqui. That's clean up. That's clean up. Então, o verbo to clean é o verbo limpar, junto com up também dá no mesmo. Clean up, limpar. Ela coloca no passado. Cleaned up. Tá limpa, essa barba tá limpinha, tá ajeitada, tá bonitinha, arrumadinha. E aí ele fala, no, that was it. Que significa, não, era essa aí mesmo. That was it. Mais uma vez, utilizando aqui o verbo to be no passado. E aí, continuando. Oh, really? Well, then it didn't look like. Aí ela fala, oh, really? Sério? Well, then it didn't look like that. Então, não parecia assim, não aparentava dessa forma aí no filme, né? Então, traduzindo aqui, bem, então, que é o then, it didn't look like that. Ela não parecia. Então, o verbo look, que talvez você conheça como olhar, nesse contexto ele significa parecer ou aparentar. Então, ela não aparentava like that, que significa dessa forma, né? Para comparar. It didn't look like that. Like that in the movie. It maybe. E aí ela completou, it didn't look like that in the movie, que significa não aparentava assim no filme. E aí ela vai talvez explicar aqui a razão, né? Maybe it's because, ou maybe it's cause, que significa talvez, que é o maybe, it's cause ou because, né? Que é porque, e ela completa nessa próxima fala. There was so much ice on it too. Então havia muito gelo nessa barba, na sua barba também, né? Então aqui nesse momento ela utilizou o verbo there is, que significa haver ou existir, só que no passado aqui do verbo to be, ó, there was, que é havia ou existia, tá? Então havia muito, né, que é o so much, e o ice, gelo. Então havia muito gelo na sua barba, utilizando aqui a preposição on, que normalmente é utilizada para superfícies. Então, quando você quiser dizer que algo está em cima de uma superfície, você vai dizer on, como aquela frase famosa, the book is on the table, tá? Então havia muito gelo na sua barba, sobre a sua barba. Too, because it was always frozen. That was actually E aí ela completa falando, because it was always frozen, tá? A tradução disso é porque ela estava sempre congelada, né? Because it was always frozen, né? E aí ele fala, there was actually wax, né? E aí explica que, na verdade, aquilo que havia na barba era, na verdade, cera, tá? Wax significa cera, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aqui e comenta qual foi a expressão que você mais gostou, qual foi a expressão que você não conhecia desse vídeo, tá? E também, se você já assistiu esse filme aqui, que é muito bom. Se você não assistiu, eu super recomendo O Regresso com Leonardo DiCaprio, tá certo? Vejo você no próximo vídeo. See you next video.